Salve, salve galera! Estamos aqui para falar mais um pouco de Fórmula 1. Eu estive com o Pedro Melo acompanhando todos os bastidores da Fórmula 1 e hoje o Pedrinho está aqui comigo. Muito bem, Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Eric. Bom, vamos falar mais de Fórmula 1 aqui. Vamos estar com um convidado especial. Vamos para cima. O cara da Fórmula 1 no Brasil. Estamos com o cara da Fórmula 1 no Brasil, Francisco Matos, CEO do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que bateu um papo com a gente. Você vai ver agora esse bate-papo que a gente teve com ele para fazer um balanço de como foi o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 em 2022, projetar 2023 e olhar um pouquinho esse passado recente de construção da marca da Fórmula 1. É isso, né, Pedro? É isso, tá certo, e vamos para cima que vai ser um papo bem bacana. Bom, Francisco, primeiro queria te agradecer aí pela presença aqui com a gente. E acho que não tem como não começar perguntando. A Fórmula 1, acho que em 2022, ela conseguiu colocar-se num patamar ali de evento obrigatório para o torcedor aqui no Brasil, né? Acho que sim, em 2021 a gente ainda tinha uma outra dúvida, ainda tinha a pandemia atrapalhando, entre aspas, né? Mas deixando o público ainda meio receoso. Esse ano não, né? E o que a gente viu foi o autódromo lotado, marcas entrando no patrocínio, enfim. Qual é o balanço que você faz desse ano de Fórmula 1? Legal, Eric. Cara, em primeiro lugar, agradecer aí pela oportunidade, pelo convite. É muito bom poder conversar um pouco sobre o projeto e expor um pouco do que aconteceu nesse último final de semana em Interlagos. Ainda estou recuperando minha voz, cara. Foi um final de semana bastante intenso. Mas, de fato, Eric, a gente assumiu esse projeto no ano passado e um ano extremamente desafiador, como você mesmo citou. A questão da pandemia, vai ter evento, não vai ter evento, vai ter público, não vai ter público. E mesmo assim a gente conseguiu fazer um evento muito legal, apesar de toda essa adversidade em 2021. Para 2022, passada essa grande crise da pandemia, foi um ano onde a gente pôde trabalhar com muito mais planejamento, muito mais segurança, muito mais investimento, por óbvio, e sobretudo na estrutura do autódromo. Então a gente conseguiu ter um evento maior ainda, a gente cresceu aí praticamente 30% em relação ao ano passado, a gente atingiu o recorde histórico, o maior público de toda a história do Grande Prêmio aqui no Brasil. Foram mais de 235 mil pessoas no final de semana, e ao contrário do ano passado, onde muitas empresas ainda tinham receio ou eventualmente algumas pólices de não poder investir em função da pandemia, esse foi um ano diferente. Já foi o ano da pós-pandemia, né? Quer dizer, as empresas querendo retomar, querendo fazer mais ações, querendo se relacionar com seus clientes, e muitas delas marcaram presença em Interlagos. Não à toa, como eu já disse, a gente teve o maior público histórico, mas também um índice de satisfação muito alto, até porque a gente vem transcendendo a questão do esporte, a gente vem focando cada vez mais em entretenimento. Isso torna o evento muito virtuoso, muito concorrido, e também não à toa, nós abrimos as vendas ontem para o evento do ano que vem, cara, e os ingressos se esgotaram em 1h30, já para o evento que vai ser em novembro de 2023. Então, acho que esse é o principal feedback que a gente pode ter do mercado, sabe? Notar que hoje a demanda vem crescendo e que tem muito mais gente interessada em Fórmula 1, muito mais interessada no Grande Prêmio de São Paulo do que a nossa capacidade de receber esse público no autódromo. Muito bem, Pedro, sua vez, hein? Você que esteve lá fazendo sua estreia em autódromos. A estreia na Fórmula 1 também, né? Nunca tinha ido e foi uma surpresa, assim, boa, porque a gente de casa não imagina, primeiro, o barulho que é. A gente chega, acha que o barulho é só dentro do autódromo, mas você tá chegando ali em Interlagos, você já escuta o carro, ainda mais na Porsche, que é um pouco mais alto. Então isso é uma surpresa. A outra, que eu fui no Heineken Village, foi uma experiência bem legal, e você tá pertinho ali da pista, você só não tá mais perto do carro que o fotógrafo, que fica praticamente dentro ali da pista. Mas a pergunta que eu queria fazer é no sentido da mudança do nome GP Brasil para o GP São Paulo, que, se eu não me engano, mudou ano passado. E eu vi uma entrevista que você deu, Francisco,
que se a cidade de São Paulo quisesse comprar essa mídia, esse espaço publicitário, teria que gastar por volta de 2 bilhões de reais. Então, é uma entrega que a Fórmula 1 dá para a cidade de São Paulo muito grande. E eu queria ver com você como você analisa o que a cidade de São Paulo oferece para a Fórmula 1, no sentido não só de oferecer o espaço, o autódromo e essas questões, mas em questão de logística, como que ela facilita e o que eventualmente pode melhorar para as próximas edições. Legal, ótima pergunta, Pedro. Vou começar pelo último ponto. A cidade de São Paulo, ela é um player importantíssimo, tá? Ela investe muito para que a Fórmula 1 possa acontecer na cidade e para que a Fórmula 1 possa acontecer no Brasil, tá? Porque vou voltar aqui 2, 3 anos na história. Vocês devem lembrar que tinha uma conversa de talvez a Fórmula 1 vá para o Rio, talvez vá para São Paulo, enfim, não se sabia muito bem. O contrato de São Paulo estava chegando ao fim. Mas aquele assunto do Rio não tinha pé nem cabeça, tá? Não parava em pé aquela história. Tanto que acho que nem vale se aprofundar muito no assunto, mas recentemente, vocês devem ter visto aí, saiu na imprensa algumas questões sobre o laudo ambiental ser falso, enfim. São muitas especulações. A gente sempre se posicionou ao lado de São Paulo. São Paulo já tem um autódromo, é um dos melhores do mundo, os pilotos adoram correr em Interlagos. E ainda na gestão Bruno Covas, foi feito um trabalho para que a Fórmula 1 se mantivesse na cidade. Assinou-se um novo contrato, que é um contrato de 5 anos, iniciando no ano passado, renovável por mais 5, então garantindo aí a Fórmula 1 na cidade até 2025, e com essa renovação possivelmente até 2030. E uma das contrapartidas que a Fórmula 1 entregou e segue entregando para a cidade de São Paulo é esse novo nome do evento, que, como você mesmo citou, deixou de ser Grande Prêmio do Brasil e passou a ser Grande Prêmio de São Paulo. Mas não só isso. Além da questão do nome, existe uma série de aplicações de marca de São Paulo no autódromo durante a transmissão, seja na pista ou até mesmo na cobertura de uma das arquibancadas, uma pintura gigante. Tudo isso somado, a gente já está com o novo estudo pronto, tá, Pedro? Foi divulgado ontem, inclusive. O retorno de mídia de São Paulo neste GP de 2022 foi de 448 milhões de dólares. Então a gente está falando aí de mais de 2 bilhões de reais. Então, novamente, se São Paulo fosse comprar essa divulgação na mídia ao redor do mundo, a gente está falando aí de mais de 2 bilhões, quase 2,5 bilhões de reais em exposição de marca. E soma-se a isso todo o impacto econômico que a Fórmula 1 traz para a cidade de São Paulo em função da organização e da própria atividade turística, que também foi mensurado, o estudo também foi divulgado ontem. A gente está falando de um impacto na casa de 1,37 bilhão de reais. Uma vez que tivemos o maior público da história e mais de 70% desse público não é da cidade de São Paulo, é um público de turistas. Então, realmente, é a maior ocupação hoteleira do ano, é a maior ocupação de restaurantes, é a maior ocupação do serviço de transporte e todos os serviços da cidade. Quer dizer, realmente é uma máquina muito forte que movimenta a economia de São Paulo em função do evento e da atividade turística. E até usando isso como gancho, né, Francisco? Você, ao mesmo tempo que a gente viu esse ano, em relação ao ano passado de diferença, teve e até a gente destacou, né? Teve a presença mais vibrante dos patrocinadores, se a gente pode dizer assim, né? Principalmente os 4 principais, Mudala Group, o Heineken, Porto Seguro e Raizen, né? Qual a importância deles nesse negócio também e de que forma vocês estão olhando a capacidade, porque o que deu para ver de um ano para o outro é que vocês já começaram a explorar mais a capacidade física do autódromo para trazer mais gente, para aumentar, vamos dizer assim, o engajamento do público e trazer novas ações de patrocinadores. Como é que vocês estão olhando isso, pensando no futuro também? Legal, Eric. O que acontece? A gente sempre procura parceiros que possam agregar, gerar valor para o evento. Não é apenas uma relação comercial. A gente sempre
tenta ter um propósito por trás de cada uma dessas negociações de patrocínio. Fórmula 1 hoje ela tem um universo de marcas muito grande, tá? Fórmula 1 ela dialoga aqui no GP de São Paulo com mais de 300 empresas, seja os Global Partners, como a própria Heineken que você citou, Emirates, DHL, Crypto, Pirelli e outras tantas, sejam os patrocinadores locais, que são as negociações que nós fechamos aqui pelo Brasil, com a Porto Seguro Bank, a Mubadala, que é o fundo de investimentos de Abu Dhabi, e a Raizen, que é a distribuidora da Shell, e uma série de outras empresas, entre official suppliers, que são empresas que, de fato, nos ajudam aqui na operação, na produção do evento, e outras tantas, algumas centenas, que usam a Fórmula 1, o Grande Prêmio, como plataforma de relacionamento. Que são empresas que adquirem cotas de hospitalidade, camarotes, suítes e outros espaços. Falando um pouco desses patrocinadores locais, eles de fato se apropriaram de espaços do evento. Então, a Porto Bank utilizou uma área incrível do autódromo e montou a Vila Porto. Era um espaço para 3.000 pessoas, 1.000 delas convidadas da Porto Seguro e outras 2.000 clientes Porto Seguro que adquiriram ingressos para o Grande Prêmio. Era uma arquibancada exclusiva para clientes. Montaram toda uma área de experiência, de ativações atrás, e foi um sucesso. A Raizen fez uma ação incrível de troca de pontos, no caso, troca de conchas nos postos Shell, através do aplicativo Shellbox. Foi uma campanha que durou 2-3 meses e também foi um sucesso absoluto. Montaram um espaço na arquibancada T, também com uma grande experiência da marca Shell por trás. A Mubadala numa linha completamente diferente, uma ação muito menos B2C, muito mais B2B, relacionamento, mas além disso, toda uma ação de geração de valor através de iniciativas ESG. Então a Mubadala apoiou todas as nossas iniciativas de sustentabilidade e de impacto social. Ela patrocinou diretamente essas ações, para além do patrocínio do evento. E a Heineken, que é um patrocinador global, mas que nós fizemos uma ação conjunta aqui no Brasil, que foi realmente incrível, que foi o Heineken Village, uma nova área no autódromo, uma área que nunca tinha sido explorada nos 80 anos da existência de Interlagos, e que foi um sucesso absoluto. Foi uma ativação com a cara da Heineken. De fato, nós conseguimos criar um festival dentro do Grande Prêmio. Foi um sucesso, e a gente já está conversando aqui com a Heineken para renovar essa parceria para essa área e para poder novamente abrir esse espaço para os próximos anos. E na questão de estrutura, né, que teve o Heineken Village, teve o Village ali dos camarotes da Ferrari, o Official Guest. O Eric estava comentando quando a gente foi lá que ele esteve em 2021 e que estava bem diferente a estrutura. Então, queria que você comentasse um pouco qual que foi a ideia de mudar isso e se isso agregou na questão de mais logística, mais facilidade para o público que estava lá no autódromo. Não, legal. Pedro, o evento cresceu, de um modo geral, 30% no seu tamanho. Tá? Tô falando aqui em termos de público. Tá? E tudo isso, por óbvio, faz com que a gente precise crescer a estrutura e crescer a oferta de serviço, de alimentação, de banheiros, tudo mais. Então, a gente precisa crescer mais do que os 30%. A gente cresceu em algo em torno de 40%, 50% nessa oferta. Uma série de áreas novas, como você mesmo citou. Teve todo o Terrace Club, onde estavam o camarote da Ferrari, o camarote da Coca-Cola Internacional, o Official Guest, que é uma área que já existia num outro espaço. A gente fez um upgrade incrível para esse ano, trouxe realmente para muito próximo da pista. E quando a gente fala de um crescimento de 30%, isso vale para o evento como um todo. Mas quando a gente olha a área B2B, a área de hospitalidade, e eu trago uma linha histórica aqui de 2019, que foi o último evento que aconteceu antes da nossa gestão, para 2022, o segundo evento que nós estamos à frente, a área de hospitalidade cresceu mais de 300%.
cresceu realmente muito. O interesse das empresas em ter espaços, áreas para se relacionar e gerar negócios com os seus principais clientes, fornecedores, stakeholders, no modo geral, cresceu muito. Hoje a gente tem uma demanda muito grande. Até citei a vocês há pouco a questão da venda de ingressos que aconteceu ontem em tempo recorde. E essa demanda não é só do B2C, ela também é do B2B. E a gente está chegando no limite do que Interlagos pode proporcionar de público hoje. Porém, a gente vem trabalhando numa série de planos de melhorias, que alguns deles envolvem reformas do autódromo e melhorias, para poder, sim, seguir crescendo e seguir trazendo mais experiência e experiência para mais pessoas, sejam consumidores finais ou corporativos. E até nesse sentido, Francisco, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, quem conhecia Interlagos antes da gestão de vocês, enfim, era um autódromo que tinha... isso, a capacidade estava pouco usada. Então, por exemplo, o Heineken Village ali, ele ocupa um lugar novo, que é espetacular para esse público novo que chega ali, ao mesmo tempo para o público tradicional de Fórmula 1, às vezes pode ter uma chiadeira. Por quê? Porque você está perdendo a visão do campo todo, né? Eu brinco, eu falo assim, poxa, antes era basicamente uma terra deserta, se a gente pode dizer assim, que você conseguia enxergar bastante o autódromo, e talvez alguns pontos você via praticamente o autódromo inteiro, e isso já deu para ver que vai mudar, né? Porque você precisa ampliar a tua capacidade de geração de receita, você precisa ampliar tudo. Como é que vocês trabalham essa, vamos dizer assim, essa linha tênue entre inovar e manter o tradicionalismo que é inerente ao esporte, né? O esporte talvez seja um dos meios mais avessos à transformação e inovação que exista, né? Cara, Eric, esse é um ponto super interessante, super legal de debater, porque eu tenho total convicção que, por mais que o momento da Fórmula 1 seja incrível, a Fórmula 1 ela só é o que é por causa da tradição. Esporte é tradição. Interlagos é tradição. É um circuito de 80 anos, é um dos melhores traçados do mundo, e todos os anos, na escolha dos pilotos, fica entre as 3 principais provas. Então, sim, existe uma linha tênue entre tradição e inovação. A gente respeita demais a tradição. E tudo que a gente inova, tudo que a gente constrói, é sempre pensando na melhor experiência, mesmo do público tradicional. Todas as inovações que a gente faz e que a gente está planejando, elas não acontecem só em novas áreas, elas também acontecem em áreas tradicionais. Te dou um exemplo. A arquibancada A, que é a arquibancada mais antiga de Interlagos, é a área de Interlagos que tem os 80 anos do circuito. Esse ano a gente trouxe uma série de iniciativas para lá. Com mais opção de gastronomia, com mais opção de entretenimento. A gente colocou uma estação de simuladores realmente incríveis que a gente importou da Inglaterra junto com a Fórmula 1 para instalar nessa área. Então, mesmo o público, digamos assim, raiz da Fórmula 1, o público mais tradicional, ele também precisa ter uma experiência melhor a cada ano. O esporte está mudando. Cada vez mais o esporte ele precisa trazer o entretenimento de carona. É o que a gente costuma... A gente não. Os americanos há muito tempo costumam chamar de sportainment. É o que a NBA faz há muito tempo, é o que o Super Bowl vem fazendo aí há 15, 20 anos, e é o que a Fórmula 1 vem fazendo aí nos últimos 5, 6 anos, desde que o grupo Liberty assumiu. E é muito da nossa visão. A gente precisa realmente melhorar a experiência do público, e acho que a gente vem conseguindo fazer isso, vem conseguindo elevar essa régua. Indo no outro ponto que você trouxe, que é a ocupação de novas áreas, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, gerando o menor impacto possível. Então, o Heineken Village, que foi uma área realmente muito grande, que a gente colocou para funcionar esse ano, numa área em que tinham mais ou menos 5.500 pessoas por dia, se você se posiciona nas arquibancadas que estão próximas, quais sejam a área da Porsche, a área da Raizen e a arquibancada A, que são as que estão justamente no entorno do Heineken Village, o impacto do ponto de vista visual de pista é mínimo, para não dizer zero. Muda a paisagem, é lógico, você deixa de ver um gramado e você passa a ver
uma estrutura incrível em formato de estrela com pessoas circulando pelo gramado. Na minha percepção, é um upgrade, inclusive no visual. Mas, de fato, assim, em termos do esporte, o impacto é mínimo. E tudo que a gente vem planejando e vem tentando trazer de melhorias para os próximos anos, a gente sempre leva isso em consideração. Como trazer mais público com uma ótima experiência e como fazer com que isso não impacte a experiência das áreas que já são existentes no autódromo. E só para constar, o público na arquibancada A estava alucinado. Tinha estátua do Senna, que todo mundo parava ali, e a fila que tinha da galera para fazer as ações ali era enorme. E é isso, acho que todo mundo curtindo, né? Todo mundo curtindo muito ali, né? Não, exatamente isso, cara. Pô, a estátua do Senna virou um case, assim, e pelo simbolismo que tem, 2, pelo lugar em que ela está colocada, e de frente, olhando para o grid, cara, isso é mágico. E 3, porque, cara, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Eu sempre tenho um pouco de receio, assim, dessas questões de homenagem, estátua. Até vou fazer um comentário de ordem pessoal aqui. Sou colorado, sou torcedor do Inter, sou gaúcho, meu sotaque entrega. E no Beira-Rio fizeram uma estátua do Fernandão. Cara, sim, é muito feia. Ela é horrível. Ela é horrível. É realmente muito feia. Parece o Chuck, o brinquedo assassino. Cara, conseguiram errar muito na estátua do Fernandão. O Fernandão era um grande símbolo para os colorados, um cara bonito, alto, imponente. Cara, a estátua é um baixinho, gordinho, assim, realmente não ficou legal. Então, sempre que vai ter uma homenagem nesse sentido, eu sempre fico com medo. E quando eu vi a estátua do Senna pela primeira vez, eu fiquei emocionado, eu fiquei completamente arrepiado. A gente fez a cerimônia de inauguração dela, de lançamento dela, na semana do Grande Prêmio, foi na quarta-feira que antecedeu o GP, junto com a Paula Senna, que foi a artista que fez, com a Viviane, com a Bianca, com toda a família e com a imprensa. E, cara, eu não me contive, eu me emocionei vendo aquela homenagem e o símbolo que aquilo ia ter. E aquilo colocado na arquibancada A, que é a mais tradicional de Interlagos, uma das mais populares, que recebeu ao longo do final de semana mais de 11 mil pessoas por dia, só aquela arquibancada. Nossa, eu tinha certeza que ia ser um sucesso. E eu não paro de ver gente postando foto, tirando ali na frente da estátua. Ficou realmente incrível. Pedro, e a gente não teve condição de vê-la, Pedro, azar o seu. Sim. Lá no Heineken Village. Você estava com outras funções hoje. Estava com outras funções. Francisco, a gente estava falando de público e eu percebi nesse último GP de São Paulo que tinha muito público novo, né? Então tinha pai e filho, gente mais nova, jovens. E eu queria ver com você por que isso está acontecendo e o impacto primeiro da série da Netflix, do Drive to Survive, e da última corrida do ano passado, que foi aquela loucura, o Verstappen passando o Hamilton na última volta, toda aquela confusão, e como que isso trouxe o público mais novo, principalmente o brasileiro que não tem um representante na Fórmula 1, e ainda mais da minha geração, que não viu Ayrton Senna, eu sou de 2003, então eu peguei o finalzinho do Massa e do Barrichello. Nossa, como a gente tá ficando velho, Eric. Cara, pula essa parte, falar isso, Pedro. Não precisava. O dia que eu fui contratar o Pedro, eu falei, peraí, 2003? Porra, desnecessário, não. Parceiro. Ele não viu Penta. Ele não viu Penta. Ele não viu Penta, cara. Ele falou para mim, a gente tava conversando sobre ídolos, tudo, ele falou do Ronaldo. Ele falou, não, Ronaldo para mim, cara, era um cara meio fim de carreira que foi jogar no Corinthians. Nossa. É isso, entendeu? É essa geração. Imagina na Fórmula 1, é uma geração que estava afastada da Fórmula 1. Sim, e aí a gente vê que muita gente, amigos meus, viram aquela última corrida e falou, mas Fórmula 1 não era aquele negócio que o cara ficava em primeira corrida inteira e ganhava? E aí falou, não é, tem toda essa reviravolta. Então, como que isso traz um público novo, principalmente do Brasil, para a Fórmula 1? Legal. Cara, faz 6 anos, mais ou menos, que a Liberty comprou a Fórmula 1. Tá? O grupo Liberty. A Fórmula 1 pertencia ao Bernie Eccleston. É um cara que criou esse circo todo, essa coisa maravilhosa. Há pouco falávamos de tradição. Eu acho que esse é um dos principais assets da Fórmula 1. É um esporte de mais de 70 anos.
é um dos maiores do mundo, mas que estava, de certa forma, envelhecendo. Não só aqui no Brasil, no mundo como um todo. Era um esporte, um negócio que não estava ingressando no digital. Os pilotos, 6, 7 anos atrás, não podiam ter mídias sociais. Então, quer dizer, estava realmente com uma visão muito antiga, uma visão de clube de bilionários, digamos assim. Era a forma que o Bernie Ecclestone enxergava o negócio. Inclusive, em determinado momento, ele, numa entrevista, falou que público jovem não me interessa tanto porque não tem condições de comprar um Rolex. Exatamente. Então, quer dizer, estava realmente um pouco desconexo do que é realidade, do que são os tempos de hoje. A Liberty enxergou essa oportunidade, adquiriu a Fórmula 1, começou a mudar a gestão aos poucos e um primeiro olhar muito focado em mídia, em abertura. Abertura para digital, abertura para social e o grande game change da Fórmula 1, que foi o Drive to Survive, essa parceria com a Netflix. Isso, de fato, trouxe um público muito mais jovem para a Fórmula 1. Por quê? Porque isso humanizou a Fórmula 1. As pessoas que estavam muito distantes, ou há muito tempo distantes, ou o público jovem, como você mesmo, Pedro, começou a entender o que existe por trás daquela corrida de 1h40, 2 horas de carro. Começou a entender as disputas, os dramas, os enredos. E o americano ele é muito bom nisso, né? Ele realmente sabe fazer isso. E isso mudou completamente o jogo. Tá? Hoje, esse ano a Fórmula 1 teve 22 etapas no ano. A 22ª será agora em Abu Dhabi, no próximo final de semana. E a Netflix é considerado o 23º grande prêmio, porque ela te traz uma audiência do tamanho de um grande prêmio. E é uma audiência mais jovem. Tá? É uma audiência mais jovem. Entrando aqui um pouco no caso do Brasil, a gente tem uma linha de corte muito clara no Brasil, que é ali a cerca de 34 a 36 anos de idade. Quem tem daí para mais viveu a Fórmula 1, viveu o tempo do Senna, vive aquela nostalgia de, puxa, eu acordava com a minha família no domingo, todo mundo se reunia para ver a corrida domingo de manhã e depois tínhamos o almoço, o churrasco de família. O Pedro também não vivenciou essa época, mas era um período em que se tinha uma televisão em casa só, tá, Pedro? Não existia tablet, não existia celular. Era um programa de família. Todo mundo assistia. E depois da perda do Senna, isso foi se esvaziando. O Rubinho segurou isso um pouco, o Massa segurou mais um pouco, mas depois que o Massa parou, de fato a audiência foi caindo muito no Brasil. O interesse foi caindo muito. E o Netflix trouxe isso de volta. Hoje o Brasil é a segunda maior audiência do Drive to Survive no mundo. Só perde dos Estados Unidos, que é um mercado em que a Fórmula 1 cresce 40% ao ano. A audiência cresce 40% ao ano. É um número absurdo. Então, de fato, foi uma grande transformação. O Netflix tem um papel importantíssimo nisso. E você tem aqui alguns degraus pós-Netflix para conseguir, de fato, cativar esse público. Porque do Netflix até uma corrida de 2 horas é um salto muito grande. E a Fórmula 1 criou Sprint Race aqui no meio, que é uma corrida mais curta, mais dinâmica, com menos estratégia, porque não tem obrigatoriedade de parar nos boxes. E esse aqui é um patamar intermediário para cativar esse público mais jovem, para fazer com que ele saia um pouco da série, do enredo do Netflix. Aliás, não saia, continue, mas que tenha aqui um próximo degrau, que é se interessar pela corrida mais curta, entender a dinâmica do automobilismo em si, para depois disso se interessar de fato pela corrida mais tradicional. E quando a gente fala de grande prêmio em si, falando deste público, ele é um público que não está focado apenas em ir assistir o motorsport e ir embora. Eu costumo dizer, Pedro, que o público que vai a um grande prêmio, ele fica em média 8 horas por dia lá dentro. Tá? Essa é a média de permanência do público. E a corrida dura em média 2, um pouquinho menos, 1h50, 1h40. Essa 1h40 eu não controlo. Por sorte, Interlagos é maravilhoso, a corrida é sempre um show. Mas poderia não ser. Poderia ser como foi o último GP de Monza, que
acabou com safety car na pista, meio anticlímax, assim. Essa 1h40, 1h50 eu não controlo. Mas as outras 6 horas de permanência do público eu controlo. Então, por isso, se torna cada vez mais importante gerar melhor experiência, gerar mais entretenimento. O público mais jovem, esse novo público que está indo à Fórmula 1 pela primeira vez, indo a um grande prêmio pela primeira vez, é um público que veio muito do Netflix, ele procura não só pela corrida, ele procura muito pela experiência como um todo. E esse ano foi muito emblemático nesse sentido. Só o público feminino cresceu mais de 70% esse ano em relação ao ano passado. Cara, mais de 70% de crescimento. O Brasil hoje, o Grande Prêmio de São Paulo, já é o Grande Prêmio com maior presença de público feminino no mundo. Então a gente vem conseguindo trazer e entregar boa experiência para esse novo público que se encantou com o Netflix e que agora está se encantando com a experiência de um GP de Fórmula 1. E até nesse ponto, Francisco, o que vocês têm planejado? Né? Já começou com venda de ingressos para 2023, mas o que vocês têm planejado para aquecer o próximo ano? Se vocês vão fazer ações durante o ano, não vão, enfim, como é que está isso? Então, provavelmente sim. A gente vem tentando ampliar a experiência para além de um final de semana. 2022 a gente já fez uma série de iniciativas nesse sentido. Era o ano da celebração dos 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. Esse último final de semana foi o 50º Grande Prêmio no país, contando desde o primeiro de 1972, que era uma prova teste não oficial do calendário, mas a gente já considera para essa contagem. E na esteira dos 50 anos, nós já fizemos uma série de ações esse ano, como o lançamento de uma coleção de NFTs, a própria exposição da história dos 50 anos, que ainda está aberta, fica até domingo agora lá no Espaço Oca, no Parque do Ibirapuera. Quem não visitou, eu recomendo, está realmente muito, muito lindo. É um acervo de quase 200 itens e, cara, é emocionante. Para quem viveu e para quem está começando a viver a Fórmula 1 agora, é algo realmente tocante. A gente também trouxe um pouco retomando o glamour da Fórmula 1, nós fizemos um evento de gala no Palácio Tangará, com presença de piloto e de ex-pilotos. Foi realmente incrível, uma grande experiência. E a gente está fazendo um balanço. Nesse momento a gente está fazendo um balanço de como foram essas ações, que realmente, aos meus olhos, foram muito legais. Mas sempre existe uma curva de aprendizado, como em qualquer coisa que você faz. No próprio Grande Prêmio existe uma curva de aprendizado. E a gente está agora, ao longo desses próximos 30 dias, planejando o que será feito para esse próximo ciclo. Ou seja, de agora até o GP do ano que vem, que é nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Então, ainda não decidimos o que será feito, mas já decidimos que será feito. Então, algumas coisas acontecerão, mas ainda não tá batido o martelo em exatamente o que. É um absurdo não ter pensado ainda, afinal faz 3 dias que acabou o Grande Prêmio, não tem nenhuma ideia ainda. Esse período ocioso que a gente teve, né? Você descansou 48 horas, nem isso, pô. Nem isso, cara, porque a gente está aqui no ritmo de desmobilização agora, né? Imagina que saem... É um evento que a gente chama de back-to-back, né? Então, sai de São Paulo e começa Abu Dhabi em poucos dias, né? O GP de Abu Dhabi ele tem que estar pronto na quinta-feira. Quinta-feira os pilotos fazem inspeção de pista, tudo mais. E o GP aqui acabou domingo às 5 da tarde. Então você tem, cara, são 700 toneladas de carga para sair de São Paulo, ir a Viracopos, decolar para Abu Dhabi. Quer dizer, a logística é realmente muito complexa. E o Autódromo de Interlagos também, ele tem uma estrutura fixa muito pequena. Todo o resto a gente constrói para o evento. Então, o time está aqui nas próximas 2 semanas trabalhando nessa desmobilização. Então, descansar, acho que só entre Natal e Ano Novo. Antes disso vai ser difícil. Francisco, a gente estava falando, vamos dizer assim, de alguns feitos, né, do GP São Paulo de Fórmula 1 2022, então teve recorde de público no fim de semana, teve aumento de 70% do público feminino no fim de semana também e tal.
E eu queria falar com você de outra coisa que a gente visitou lá com a Máquina do Esporte, que eu achei extraordinário, que é a estrutura do Hospital Móvel da Santa Maggiore, que o Dr. Álvaro, que estava lá mostrando tudo para a gente, mostrou algumas imagens do GP de Austin, que era uma coisa completamente diferente e mais simples do que o que estava lá em Interlagos. E eu queria ver como que é a estrutura, como que é o pensamento para montar uma coisa daquele tamanho, daquela relevância, que pode, inclusive, ser modelo para outros grandes prêmios. Legal. Hoje, desde o ano passado, o GP de São Paulo foi eleito o melhor em termos médicos do mundo. A gente sempre foi referência, tá? Mas ano passado a FIA veio fazer uma inspeção e considerou que o nosso centro hospitalar, o nosso hospital do autódromo, é o melhor de todo o calendário da Fórmula 1. E para a gente esse é um assunto realmente muito, muito importante, muito delicado. E isso faz parte dos parâmetros para que se obtenha a licença do autódromo para receber um grande prêmio, mas a gente vai além. A gente vai além. Isso não é uma questão só da nossa gestão. Anteriormente também já era assim. Mas a gente fechou uma parceria incrível com a empresa Prevent Senior, com o grupo Prevent Senior, que é o dono do Hospital Santa Maggiore. E nós construímos uma estrutura de ponta, realmente dentro do autódromo, com centro cirúrgico, sala de queimados. São algumas dezenas de médicos trabalhando para o pronto atendimento, que eu costumo dizer que é como seguro, né? A gente faz para não precisar usar, mas tem que estar lá montado. E a gente tem o Hospital Santa Maggiore a cerca de 2-3 minutos de distância de voo de helicóptero do autódromo. E a gente tem a remoção aeromédica da própria Prevent Senior. Então, assim, é uma estrutura, cara, de primeiro mundo. De primeiro mundo. Do momento em que um piloto, eventualmente, ainda bem que não aconteceu, mas tem um acidente mais grave, precisa ser removido do carro, colocado na ambulância, levado para o centro médico do autódromo, colocado no helicóptero, levado para o Hospital Santa Maggiore e colocado no centro cirúrgico do hospital para começar a cirurgia, cara, não leva mais do que 40 minutos. É realmente assim algo sem precedentes. É algo único. E não à toa a gente é uma referência através dessa parceria com Santa Maggiore, com o Grupo Prevent Senior, a gente é uma referência para todo o circo da Fórmula 1 no mundo todo. Os outros autódromos também precisam, os outros GPs também precisam entregar uma série dessas questões que a gente entrega aqui, senão eles não obtêm a superlicença. Mas se você olha, como você mesmo citou, o que a gente faz aqui em São Paulo, com algumas fotos que você viu de outros GPs, existe uma distância bastante importante. A gente sempre tenta ir além. É experiência, não deixa de ser experiência. E é algo realmente que a gente espera não usar, mas que se precisar usar, a gente tem que estar 100% preparado. Francisco, qual a grande lição que o GP trouxe esse ano para vocês e o que vocês têm, o que vocês olharem e falaram, poxa, isso aqui talvez dê para crescer, dê para fazer diferente para o ano que vem? Legal, Eric. Assim, eu costumo dizer que, cara, tudo que a gente faz, e não é pouca coisa, tudo tem oportunidade de melhoria. Tudo. Seja o acesso, e esse ano a gente sofreu um pouco com o trânsito. Sexta-feira foi um dia complicado, era uma véspera de feriado, foi um dia que choveu bastante em São Paulo, teve alagamento, a mobilidade ficou complicada, sobretudo para ir embora do autódromo. Dentro do autódromo, por mais que o público tenha gostado muito e tenha nos dado feedbacks excelentes do ponto de vista de experiência, tanto o B2C quanto os clientes corporativos B2B, a gente tem um olhar muito crítico, muito clínico para isso. A gente costuma ser a nossa equipe são os principais críticos do evento. A gente já enxergou uma série de oportunidades de melhoria. Então, assim, em todos os pontos, tá? Em realmente todos os pontos, a gente vê coisas e a gente já sabe o que fazer para melhorar. Mas, de fato, de tudo, o que gerou maior impacto para o público, eu acho que foi a questão
da mobilidade. E a gente já iniciou algumas conversas junto à prefeitura, CT, que são parceiros nossos, que são super engajados no evento, para começar a discutir algumas formas de reduzir esse impacto no trânsito. Tá? Então, eu te falo assim que de tudo que a gente tem para melhorar, eu acho que o ponto mais delicado está da porta para fora, não está nem da porta para dentro do autódromo. É esse impacto, até porque a Fórmula 1 vem crescendo, como eu falei, ela cresceu 30% em relação ao ano passado, em termos de público. E se possível, se a gente conseguir pôr em prática uma série de planos de melhoria estruturais para o autódromo, a tendência é que ela siga crescendo mais um pouco para os próximos anos. Então a gente precisa sim, junto ao poder público, nessa parceria que nós temos, conseguir desenvolver algumas soluções para que essa ida e essa volta sejam um pouco mais fluidas. Pedro, algo mais? Cara, acho que tá bem completo. Só queria fazer mais uma pergunta que envolve um cidadão chamado Lewis Hamilton, que é quase mais brasileiro do que inglês. E naquela questão do público, quanto que ele também, representando quase que um brasileiro na Fórmula 1, é importante para cativar o público brasileiro aqui na Fórmula 1? Pedro, eu acho que é super importante, e o Hamilton ele virou um símbolo, né? Por toda a representatividade, todas as bandeiras que ele levanta, do ponto de vista de diversidade, de inclusão. E a parte de tudo isso, ele é um piloto fantástico. Um dos maiores da história, para alguns, o maior da história. Em plena atividade, competitivo, brigando pela vitória aqui no Brasil, num dos piores anos que ele teve na carreira. Vem muito forte no ano que vem de novo. Sem dúvida, ele cativa muito o público. Mas eu vou além disso. Acho que não é só o Hamilton, tá? Acho que quando você olha essa nova geração de pilotos jovens, super ativos nas mídias sociais, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, o Daniel Ricciardo, cara, viraram celebridades. Você vai no Autódromo de Interlagos, você vê bandeira com a cara de todos os pilotos, do Esteban Ocon. Então, assim, o Hamilton é talvez o principal, o mais representativo. Sim, com certeza é. Mas não é o único. Eu acho que todos eles hoje têm um simbolismo muito grande, e sobretudo por essa abertura que foi feita na mídia, pelo Netflix, que as pessoas começaram a entender quem é quem, como os pilotos se comportam, os objetivos e desafios que cada um tem ali no grid. Acho que isso tem muito valor. Lógico que quando nós voltemos a ter um piloto brasileiro, espero que isso aconteça em breve, isso pode, inclusive, aumentar esse simbolismo, né? essa grande referência. Acredito que talvez o Drogovic possa, em 2024, quem sabe, se tudo der certo, assumir um posto aí no grid da Fórmula 1, e se Deus quiser a gente volta a ter uma grande referência com as cores do Brasil. Não que o Hamilton não as tenha, porque hoje ele representa bem nesse sentido, mas um brasileiro de fato. Muito bem. Francisco Matos, CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, muito obrigado pelo tempo, pelo papo e pelas explicações aqui para a gente do GP, que está só começando, tem mais 3 anos, não chegou nem na metade ainda do percurso, né? Ou nem num terço do percurso. Espero. Não, obrigado, Eric, obrigado, Pedro. É sempre um prazer enorme falar com vocês. Estou sempre à disposição, contar um pouco aqui dos bastidores e do que sobretudo, que as marcas trazem e geram de valor aqui para o GP. A gente está realmente num momento muito bom, muito feliz. Foi o maior GP da história e tenho convicção que os próximos anos tendem a ser melhores ainda. E se Deus quiser, a gente consegue estabelecer essa renovação e ficar até 2030 aqui em São Paulo. Maravilha, obrigado, Francisco. Fechado, obrigado, forte abraço.